Se emagrecer fosse só comer menos e treinar mais, o problema do mundo já teria resolvido. Mas não, eu quero saber e quando você faz tudo certo e mesmo assim não tem resultado. Então fica comigo até o final que eu quero te mostrar o que faz a diferença e o que te atrasa nesse processo. Eu sou a Mariana Cárdenas e sou nutricionista clínica e esportiva e tô aqui para falar um pouco sobre esse assunto com vocês. Vamos começar pelo mito das dietas restritivas. Para mim, como nutricionista, eu tenho muitos pensamentos em relação a isso, tá? Dieta restritiva é aquela que você restringe determinados alimentos por grandes períodos ou a longo prazo, tá? Eu trabalho muito nos meus programas com dieta restritiva sim, de algum determinado alimento, seja uma proteína, seja um carboidrato, seja proteínas animais, né? A gente tem a questão do detox, a gente também priva, não deixa de ser o jejum intermitente, então a gente priva o nosso corpo de alimentos, isso é uma restrição, não deixa de ser. E eu lido isso sempre com curto prazo. Então, as dietas restritivas é um mito de que elas não funcionam ou que sempre tem um efeito rebote e tal, mas sim é real quando a gente usa ela de uma forma a longo prazo. Se você usa o tempo todo uma restrição alimentar de carboidratos a longo prazo, a hora que você passar a utilizar os carboidratos novamente, você sim vai ter um efeito rebote. Porque o seu corpo ele se adaptou muito a esse longo prazo sem esse determinado alimento. E a hora que ele for usar, ele vai reagir de uma outra forma. E se vocês continuarem usando de uma forma até sem consciência, vocês vão engordar tudo de novo. Então isso também é o efeito rebote que acontece não só com dietas restritivas a longo prazo, como com determinadas medicações que a gente sabe. Porque se o nosso corpo ele está utilizando externamente de uma medicação, então a gente tem algo nos ajudando sem ser o nosso próprio corpo. Então se a gente fica muito tempo com essa medicação, a hora que a gente retira ela da nossa vida, também vai ter esse efeito rebote. E aí a gente também entra um pouco no nosso metabolismo, porque a gente tem um metabolismo e se a gente tem uma prática de atividade física, a gente tem uma alimentação saudável, a gente também melhora o nosso metabolismo. O ganho da nossa massa magra, que é o músculo, também muda o nosso metabolismo. Então isso tudo, até como dietas restritivas, efeito rebote, também vai ou melhorar ou prejudicar o nosso metabolismo. E a gente entra aí numa individualidade, tá? Cada pessoa tem um metabolismo e tem uma real situação sobre o seu corpo. Então, se a gente não trabalhar isso de uma forma aos poucos com o metabolismo desse indivíduo, o nosso corpo ele vai se adaptar a tudo, tá? Assim como a gente se adapta com grandes quantidades de comida ou com pequenas quantidades de comida, o nosso corpo também vai se adaptar ao que a gente dá para ele naquele momento. E se a gente está numa alimentação saudável e própria para um emagrecimento, mas durante muito tempo, o nosso corpo também precisa que a gente mexa nele um pouquinho e aí a gente vai ter a longo prazo uma melhora desse emagrecimento. Então, eu vou agora só retomar esse assunto. Dietas restritivas também podem te prejudicar a longo prazo, mas também uma dieta que seja a mesma por longos períodos também pode te prejudicar. Então, a gente tem um ponto positivo e um ponto negativo nessas duas partes. Aí a gente entra um pouco como o emagrecer com consciência, que aí agora eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Quando a gente vai falar então de uma consciência alimentar e de um emagrecimento real e definitivo, a gente fala aí de 3 pilares de emagrecimento: constância e sustentável. O que é isso? É a gente ter um plano alimentar e uma rotina saudável que a gente consiga manter isso com qualidade, ter uma constância. A gente não precisa ser perfeito, e sim sustentar tudo aquilo que a gente se propõe nesse caminho. Aí eu entro também de novo
ao longo prazo e o que eu gosto de praticar aqui no meu consultório. É a gente ter uma meta real a longo prazo. Por quê? Porque o a longo prazo é que te deixa com um estilo de vida saudável, com um hábito alimentar estabelecido, para que você não tenha efeito rebote, não volte tudo ao que você já não quer mais ser, né? Então a gente tem longo prazo e metas a curto prazo dentro desse período. E por que a gente se sustenta nisso? Metas a curto prazo te motivam, te deixam ali sabendo que você tem tudo para fazer naquele pequeno, curto espaço. E elas vão te dar resultado. Esse resultado, ele vai te motivar e vai fazer você permanecer. E o permanecer é constância, tá? No meio dessas metas a curto prazo, a gente descansa um pouco, que é o quê? Eu tenho um plano alimentar por 15 dias. Depois eu descanso, às vezes eu tenho uma refeição livre, como alguma coisa que está fora do meu plano alimentar e volto para as minhas metas a curto prazo de novo. E aí a gente vai entendendo essa consciência de trabalhar de uma forma mais leve, mais tranquila. Que aí a gente entra também no nosso outro pilar, que é a sua fome emocional ou a sua fome, né, de comida. E a gente fala da relação emocional com a comida, que aí entra os nossos gatilhos, a nossa ansiedade, os nossos problemas, os nossos merecimentos. Então a gente entra numa questão que é o que nos derruba muitas vezes. E quando a gente entra com metas a curto prazo, a gente tem algumas folgas no meio desse processo, né? É saber, olha, eu andei por 15 dias, tive meu resultado, fiz tudo certinho ali. Peraí, vou respirar, vou entender esse processo, vou comer alguma coisa que eu gosto e volto para minhas outras metas. Isso é entender esses nossos gatilhos, ansiedade e também curar alguns deles, para que depois eles não voltem mais. E vou entrar mais fundo ainda. A gente sempre vai ter gatilho, sempre vai ter ansiedade e sempre vai ter problema e merecimento. Somos humanos, né? A gente passa por muitos processos na vida, inclusive alguns que a gente jamais imaginou passar. E é nesse momento que a gente sabe trabalhar melhor com esses gatilhos, que é a nossa relação com a comida. Por que eu tenho que ter compulsões alimentares? Comer tudo que eu quero naquele determinado momento? Não, eu vou comer, mas não dessa forma mais. Então é saber trabalhar com o nosso emocional e com a nossa consciência alimentar, mais uma vez. E antes de a gente ir para esse terceiro pilar que eu quero conversar, fica a dica para vocês que a gente já falou um pouquinho sobre psicologia da alimentação num vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link para vocês lá no final, então corre assistir e tratar um pouco melhor desses gatilhos, dessa ansiedade e dessa psicologia da alimentação. E aí o nosso terceiro pilar então é dos alimentos anti-inflamatórios ou até de uma dieta anti-inflamatória, né? O que causa tudo isso para a gente sustentar todo esse nosso emagrecimento? Acredito até, eu tô falando como um terceiro pilar, mas acaba sendo até o nosso primeiro, porque tudo que a gente inicia, a gente tem que limpar o nosso organismo, tratar ele de uma forma para que desintoxique, elimine todas essas toxinas e impurezas dos alimentos e da nossa, na verdade, da nossa vida, não só da nossa alimentação, não, que existem muitos alimentos inflamatórios, que a gente vai falar um pouquinho também, mas de poluição, medicação, muita coisa envolvida que nos inflama. A gente iniciar todo esse processo com uma dieta anti-inflamatória, ela é primordial. Não só para limpar tudo e a gente iniciar uma dieta ou um planejamento alimentar mais corretamente, como também fazer com que o nosso organismo, a nossa saúde, sinta todos esses impactos e também melhore o nosso metabolismo. É lógico que a estética, ela ganha com isso também, mas a dieta anti-inflamatória, ela não é só estética, tá? Ela é saúde e faz com que muitas funções dentro do nosso organismo comecem a ser reconectadas. Por quê? Nosso corpo, quando ele está inflamado, ele faz com que trave muitas das nossas funções. E uma delas é o nosso processo de emagrecimento. Então, existem as nossas
células de gordura e todas as outras células mesmo teciduais, musculares, que se elas estão inflamadas, nada vai acontecer, tá? Não vamos ter um ganho de massa magra, não vamos ter uma perda de gordura. E também essa inflamação nos causa parte intestinal muito prejudicada, o nosso estômago, então tem essa questão também de gastrite e tal, e uma parte aonde a gente começa a ir para uma síndrome metabólica também, que pode nos causar diabetes, um colesterol alto. Então, é gordura, é músculo, mas são essas funções mínimas do nosso organismo que começam a ser prejudicadas por uma inflamação, tá? Então, viver a maioria dos nossos dias com uma dieta anti-inflamatória seria maravilhoso, principalmente no mundo em que a gente está vivendo. E para isso, não seria só a retirada de alimentos que inflamam, como açúcar, como farinha de trigo branca, né? Farinha de trigo em geral, mas principalmente a branca, coisas mais refinadas, álcool e muitos alimentos industrializados. Isso é a base da nossa inflamação. E também existem alimentos saudáveis, porém também inflamatórios, porque eles têm a gente se chama de FODMAPs, que a gente ainda vai falar e vai fazer um vídeo para vocês sobre isso. São os carboidratos mal digeríveis pelo nosso organismo e que também causam essa inflamação. E aí causa empachamento, distensão abdominal e também travar todo esse nosso processo de emagrecimento ou um ganho de massa muscular, tá bom? Eu acho que se eu me estender muito, esse vídeo vai ficar grande, mas eu acredito que os 3 pilares, essa questão de consciência alimentar, vai ficar bem legal para vocês já começarem a fazer isso no dia a dia de vocês. E antes das dicas finais, comenta aqui se você tem essa rotina de muitos alimentos industrializados ou se você é uma pessoa que já tem um estilo de vida saudável. Vamos começar pela sua rotina. Ajustar ela de uma forma onde você tem seus objetivos e suas metas. Então tracem sempre uma meta a longo prazo, porém sim, também tracem essas metas a curto prazo. Eu vou falar isso como se eu estivesse falando com um paciente meu dentro do meu consultório, tá? Então, nosso primeiro ponto. Segundo, iniciar sempre uma atividade física, se você não tiver. Seja ativo, arranje algo que você realmente goste, tá? Para aquilo não ficar maçante. E aí eu vou falar também sobre essa questão do emocional, que não adianta a gente ficar fazendo uma coisa que a gente não suporta e sofre com todo esse processo. A gente também não vai conseguir ser sustentável, tá? E comece a ajustar alguns pontos da sua alimentação. Então, melhorar as quantidades do que você consome, melhorar esses alimentos industrializados que a gente fala, então retire um pouco da vida de vocês, utilizem alimentos mais anti-inflamatórios, que são alimentos mais in natura, então viver sim muito mais de frutas, legumes, verduras, arroz, feijão e de coisas que não sejam sempre desembrulhar, né? É abrir pacotes, né? Então coisas mais naturais. Além disso, quero que vocês também pensem no sono de vocês. Dormir bem melhora muito um processo de emagrecimento ou até um ganho de massa muscular. O nosso sono, ele é primordial. Então, cuidem do sono de vocês. Consumo de água necessário para o nosso dia. Então, temos uma quantidade exata por indivíduo? Sim, vamos falar no próximo vídeo. Mas usem uma média de pelo menos de 2 a 3 litros para uma mulher e de 3 a 5 litros para um homem. Porque a água é quem carreia, quem leva e quem organiza todas as nossas funções. Então também é muito importante. Além de o manejo do nosso estresse, né? Aí a gente entra também a questão emocional. É saber lidar com todo o nosso dia a dia, procurar coisas que te façam bem para que o estresse, não que ele não vá ter, mas que ele fique cada vez um pouquinho menor e você consiga seguir com mais qualidade todo esse processo. E por último, a gente entender o que é perder peso só ou emagrecer com saúde. Por quê? Nem sempre é benéfico com que a gente... Vamos lá dar um exemplo. 70 quilos e eu preciso perder 10 quilos. Não adianta nada você perder esses 10 quilos em massa muscular, água e gordura tudo junto, né? Isso não é perder peso com qualidade. Isso é só perder peso.
E aí, gente, eu entro de novo no nosso primeiro momento do vídeo, as dietas restritivas, essa questão de longo prazo e você saber lidar com todo esse processo de uma forma sustentável. Não adianta perder peso só, esses 10 quilos, e você mandar muita massa muscular embora. Dietas restritivas a longo prazo vão fazer isso com você. Vão te mandar músculo embora também e depois você vai ter que correr atrás de toda essa musculatura que foi embora. Então, ter metas a curto prazo e as dietas restritivas a curto prazo, para vocês terem ou a longo prazo, sempre vai ser importante. Por quê? Porque a longo prazo também a gente não pode ficar com o mesmo planejamento alimentar, que tudo a gente estagna e o nosso corpo se adapta. Então é saber trabalhar todas essas vertentes de uma forma mais equilibrada para que vocês tenham um emagrecimento com qualidade e sustentável. Acredito que seja isso. Então, se você gostou de todo esse nosso conteúdo aqui, comenta, curte e compartilha. Se tem alguém perto de você que também está passando por isso, compartilha com essa amiga, com esse amigo, com pai, mãe e deixa o seu like aqui no meu canal que a gente volta com muito conteúdo bom para vocês. Então procurem um profissional sempre para auxiliar a buscar a sua melhor versão.